E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes. Estou aqui hoje para falar sobre um tema que um amigo me pediu, né? Ele pediu para falar sobre as mães, né? Essas figuras que são tão romantizadas, que são vistas como maravilhosas, como pessoas especiais. O símbolo do amor é a mãe, né? Só que a gente sabe muito bem que na natureza qualquer animal é mãe, né? Parir é fácil. Tem uma frase antiga, né, do saudoso carnavalesco Joãozinho 30, que ele dizia, né? É fácil colocar uma criança no mundo. Difícil é colocar o mundo dentro de uma criança. E aí a gente para pensar sobre isso, né? Eu hoje estou aqui, dei uma escapadinha aqui do meu trabalho. Estou aqui num lugarzinho aqui mais arborizado, mais agradável. E estou aqui trabalhando, né? Estou aqui me sacrificando. Só eu tenho 29 anos de serviços prestados. Sabe o que é isso? É uma vida, né? De trabalho escravo. Porque uma mulher me colocou no mundo. Uma mãe não parou para pensar. Todo o sofrimento que seu filho ia passar, no inferno que seu filho ia viver nessa terra. Porque a maioria das mães não estão nem aí, né? É muito fácil dar uma gozada, sabe? É muito fácil querer ter filhote, querer ter filho por capricho. Eu estava vendo hoje na televisão, e isso é recorrente, isso acontece muito, uma creche clandestina, onde crianças estavam sendo maltratadas. A creche não tinha registro, né? Não tinha autorização para funcionar. E claro, né? Uma mãe irresponsável colocou, muito provavelmente porque não tinha dinheiro para colocar numa outra creche, né? Ou não correu atrás para colocar numa creche pública, porque também não é garantia de nada, né? Teu filho está largado quando está colocado em creche. Então, provavelmente ela deve ter, sei lá, pago mais barato, né? E quem pagou foi a filhinha dela, né, que denunciou, a própria criança denunciou que estava sofrendo maus tratos. E aí foi feita uma vistoria na escola. Parece que sei lá, o pessoal do próprio colégio colocou câmera, né, e observou uma criança sendo chacoalhada, né, sendo jogada na cama. E essa criança se constatou depois, né, que ela dormiu praticamente o dia inteiro, o tempo inteiro que estava na creche. Depois ela ficou dormindo. Se constatou os exames de corpo de delito que a criança tinha sido dopada, né, para poder ficar dormindo. Então, além de maltratada, machucada, a criança também estava cheia de hematomas pelo corpo. Fora o trauma, né? Imagina, né? Culpa de quem? Dessa mãe irresponsável que jogou essa criança numa creche. Ora, se a mãe precisa trabalhar, não vai ter tempo de cuidar de uma criança, não vai ter tempo de dar tudo de bom para uma criança, porque o período infantil é necessária a presença dos pais, ou pelo menos de um dos pais, para observar a criança, para educar a criança, para acompanhar o processo de desenvolvimento da criança. Então isso para mim não é um ser humano, sinceramente. Uma pessoa que coloca um filho no mundo para jogar numa creche não é ser humano. A princípio já é uma pessoa muito ruim, né? Uma pessoa que coloca filho no mundo, nesse inferno, que nós sabemos que vida é dor, vida é sofrimento, vida é dificuldade. Será que uma mãe, quando coloca filho no mundo, não pensa que essa criança, depois que crescer, vai ter que trabalhar praticamente a vida inteira como escravo, um serviçal? Olha todo o sofrimento que você vê ao seu redor, né? São entregadores de aplicativo, são motoristas de Uber, motoristas de aplicativo, são pessoas que trabalham na rua, lixeiros, são vendedores que passam o dia inteiro em pé, sabe? Todo tipo de gente que sofre, são pessoas que estão nas ruas também, pessoas viciadas na Cracolândia. Tudo isso foi por conta de reprodução desenfreada, reprodução sem controle, sem responsabilidade, pessoas que mal têm o que comer e querem botar filho no mundo.
Então, como eu falei, me pediram para falar nisso, né? E eu agradeço a sugestão de tema. Tinha que falar que a gente tem que mudar os nossos conceitos. Aqui no canal a gente tenta, né? Passar para as pessoas uma ideia de ver sobre outro ângulo, ver a vida sobre outro ângulo. Teve alguém aí no comentário, né, que falou para mim, sabe o quê? Sabe o quê? Teve uma pessoa que falou para mim no comentário que eu tinha que parar de pensar, que eu tinha que parar de questionar e simplesmente viver sem questionar. Isso é um absurdo que não tem tamanho, né? Porque se eu tenho hoje algum conforto na minha vida, não vou dizer só questão de dinheiro não, gente. É importante, mas é o conforto de você ter uma mente tranquila. Se hoje eu não tenho filhos, porque eu já tive essa ignorância de botar filho no mundo, mas pelo menos quando eu botei filho no mundo, eu tinha condições de cuidar, né? Eu tinha uma boa folga para ficar com meu filho. Meu filho ficava muito tempo comigo. Mas infelizmente, né, eu perdi essa pessoa por irresponsabilidade minha mesmo, de trazer uma pessoa para esse inferno, porque aqui você só vem para morrer, só isso, né? Trabalhar pra caralho e morrer. E ter alguns poucos momentos de prazer. Quase sempre esses momentos de prazer te enrolam mais ainda, né? Sexo, relacionamento, dependências que você cria em relação a várias coisas, porque você precisa de prazer, porque prazer nessa vida aqui não é prazer real, é alívio da dor, né? Quando você faz sexo, você se alivia de uma ansiedade, né? Que é o desejo por sexo. Quando você come, você se alivia de uma ansiedade, que é a fome, desejo por comida. Quando você bebe, também você mata a sua sede, né? A ansiedade, a secura, a vontade de se refrescar. Tudo é sofrimento, nada, o prazer é uma ilusão nessa vida aqui, né? E um dos prazeres que o ser humano não para pra pensar, né? Como eu falei, esse amigo aí, né? Eu acho que é inscrito, ele comentou isso aí. Falou que eu tinha que pensar menos, ser menos racional. Ora, se eu fosse menos racional, eu já estaria cheio de filho. Se eu fosse menos racional, eu não estaria com minha casinha hoje, com minha vida, com minha solitude, com minha tranquilidade, com minha saúde. Porque você precisa pensar muito, raciocinar muito, conhecer muito para ter uma boa saúde. Abrir mão de muitas coisas que são nocivas, tóxicas, inclusive relacionamentos tóxicos. Então, hoje eu queria falar aqui sobre isso, né? Que nós, filhos, sim, somos os desgraçados, que caímos nesse mundo sem ter pedido. E, infelizmente, seres humanos têm esse poder de trazer outros seres humanos para este planeta, né? Por mero capricho, sabe? As pessoas têm filho sem ter a menor condição de ter. Então, mães não são boas pessoas. Um dos piores dias para mim é o Dia das Mães, né? É um dia sem propósito. Homenagear quem te trouxe para esse inferno, né? É claro, as pessoas são ignorantes, mas a gente não pode eximir a pessoa da responsabilidade de levar outra para o inferno, de trazer outra pessoa para o inferno. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso e exigir a responsabilidade das pessoas. Exigir que as pessoas assumam a sua responsabilidade por causar sofrimento às outras. Num mundo perfeito, se é que isso existe, né? Mas numa sociedade mais justa, numa sociedade onde exista muita educação, onde exista bem-estar, possibilidade de trabalhar no que você gosta, talvez, somente talvez, fosse justo trazer filho para esse mundo. Mas não é o caso do Brasil. E mesmo as pessoas que têm mais condições, que têm tempo para cuidar dos seus filhos, que têm uma boa condição financeira, não é garantia de que essa criança venha com saúde. Não é garantia também que essa criança não tenha uma predisposição para vícios em drogas. Então tudo isso é complicado. Eu acho que teria que ter muita estrutura, acho que teria que ter uma estrutura muito grande, né? O interesse de trazer pessoas para esse mundo, não para serem escravos, não para ser massa de manobra, mão de obra barata, não. Se houvesse algum motivo para trazer pessoas para esse mundo, teria que ser pensando nelas, né? Mais do que em você mesmo. Mas infelizmente não é isso que acontece. As pessoas têm filho por capricho, porque todo mundo tem, eu também quero ter, porque eu quero ser senhor de escravos. E as mães, ao meu ver, são as principais responsáveis. A mulher, ela tem o dom
né? Esse dom, não sei se pode se chamar de dom. Eu falo que qualquer cachorro, qualquer cadela tem isso, mas enfim. É a capacidade de gerar, né, filhos. Então, a mulher é a maior responsável por todo esse inferno no qual nós vivemos. As mães, se você tem consciência, pare para pensar. Não haja como o colega disse para eu agir no comentário, né? Ai, não pense, não use a razão, viva por viver. Não viva por viver. Viva com consciência, viva com responsabilidade, para que você depois não se arrependa de ter trazido uma pessoa para esse inferno. Porque são poucas as mães que têm consciência. Talvez só o fato de ser mãe já represente total inconsciência. Mas às vezes pode acontecer o arrependimento, né? E a pessoa já teve o filho, tem que cuidar e tal. Mas talvez a pessoa pare com isso, né? Pare com essa ideia de ser uma parideira, ser simplesmente um veículo da natureza para ficar expelindo pessoas nesse mundo. Como costumam dizer, né? Eu me sinto cagado, sabe? Não fui parido, eu fui cagado. Eu sofri muito. São 29 anos de trabalho forçado. Só com 30, um pouco mais de 30, eu vou ter minha liberdade, né? E eu sou um dos poucos que vai sair disso com saúde. Eu sou um dos poucos que vai sair disso sem dívidas. Eu sou um dos poucos que vai sair disso totalmente livre, leve e solto, sem responsabilidade com mulher, com filho, com família. Sou um dos poucos, né? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E vou pedir a vocês, né? Claro, né? Para se tá gostando das ideias do canal, se tá gostando do canal, que você se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se gostou desse vídeo, nos dê o like. Então, fui!